Olá, sejam bem-vindos. Elas lançam modas, bordões e manias. Tem gente que fala mal, mas no fundo, todo mundo tem um palpite para dar sobre os rumos da trama. Estou falando das novelas, paixão nacional, nossa marca registrada. E um dos saborosos temas de hoje, aqui no Almanac Brasil. Vamos curtir um papo cabeça inspirado com Daniel Munduruku. Você sabe com quantas pautas se faz uma revista? O espírito do Nordeste pelas mãos de Mestre Vitalino. A harmonia e os ritmos da OSESP num Cantos do Brasil coletivo. Um imperdível duelo entre a espada e a vassoura. E muito, muito mais aqui no seu primeiro e único Almanac Brasil. O Brasil fez escola no ramo das telenovelas. Nossas produções são exibidas, comentadas e servem de referência para o mundo todo. Mas o que pouca gente sabe é que essa moda começou lá atrás, nos tempos da Rádio Nacional. Bem antes de estrear a nossa primeira novela na telinha, o folhetim já era um gênero bem popular entre os brasileiros. As radionovelas foram um estouro da década de 40. No período de 3 anos, a Rádio Nacional chegou a produzir 116 tramas, um dramalhão de sucesso atrás do outro. A mais popular, Direito de Nascer, ganhou várias adaptações para a TV. As radionovelas contavam com uma equipe de sonoplastia que fazia milagres. Fogo e chuva criados com papel celofane amassado, galope de cavalos com cascas de coco e por aí vai. Logo, o gênero contagiou a mídia impressa. Surgiram as divertidas fotonovelas. Revistas como Capricho, Ilusão e Sétimo Céu, que eram proibidas para menores de 15 anos, traziam tramas adocicadas e calientes. As moças tinham que dar o seu jeitinho para lê-las. Em casa de família, essas revistas não entravam de jeito nenhum. Daqui a pouco, mais um capítulo da novela das novelas brasileiras. Nosso convidado do Papo Cabeça diz que seus livros são como flechas lançadas não para machucar, mas para tocar as pessoas com suas histórias. Com vocês, Daniel Munduruku. Durante muitos anos eu fui professor. Eu lecionei por alguns anos, uns 15 anos, em escola pública, em escola particular, sempre procurando despertar nos meus educandos, nos estudantes, esse espírito crítico que eles pudessem desenvolver. E eu fazia isso usando um pouco a metodologia indígena de educar, né, através de contação de história. E eu fui levado pelo tempo a chegar onde cheguei. Na verdade, não foi uma escolha, não foi uma opção, não foi simplesmente um desejo que eu tive, mas também, além disso tudo, foi também digamos que eu fui seguindo a corrente, né? Seguindo o que o rio me oferecia e fui pegando essas oportunidades. Na verdade, eu não tinha nada planejado, não me tornei esse cara doutor hoje, simplesmente por um desejo individual meu, né? Eu acho que todos aqueles meus parentes antigos, os meus antepassados, inclusive aqueles que se sacrificaram muito para que hoje eu estivesse com essa função, eles acabaram me conduzindo um pouco para esse caminho e fui fazendo. E que eu não posso agora negar esse momento e renegar tudo aquilo que eu recebi e ser ingrato, né? Mal agradecido ou coisa parecida. E não posso achar que isso aqui é uma vitória minha, porque na verdade é uma vitória de todo esse mundaréu de gente que viveu antes de mim, né? E que deu a possibilidade de eu vivenciar esse momento. Então, ser doutor, ser escritor, ser isso, são, na verdade, coisas que a gente vai colocando com penduricalhos, né, na gente. Tá gostando do papo?
Então fica ligado aí que depois do intervalo tem mais. Agora, diretamente das ruas, temos o nosso insubstituível Almanaquias. Cá estou eu mais uma vez desafiando a sagacidade do povo brasileiro. E o desafio de hoje é uma charadinha muito simples. O que é? Que está sempre no meio da rua com as pernas para o ar. Um cone. Mendigo? Um cone, tá errado. Eu pergunto, o que é que tá todo dia no meio da rua com as pernas pro ar? Não, peraí, eu que perguntei, rapaz. O que é isso? Tá invertendo a pergunta? Me ajuda aí. A letra U. Ah, é a letra U? Onde ela tá no meio da rua? Gente, eu tô falando da inocente letra U, que fica com as perninhas pra cima assim, ó, sempre no meio da palavra rua. Façam-me o favor, viu? Para os leigos no assunto, podar as plantas pode parecer uma atividade simples. Nada disso. Tem ciência doméstica para quase tudo. Só quando tem algum galho que tá feinho, tá ficando ressecado, aí eu vou e corto o galinho que tá feio. Quando a pontinha do galho tá ficando seca, né? O melhor momento para você fazer a poda de qualquer espécie vegetal depende da espécie, da época do ano e do uso que você quer dar para aquela espécie. Tem um alicate próprio. Corto com tesoura, tem aquela tesoura própria para podar. Ah, e tem as laranjas também, que a gente costuma podar. Eu não sei o período certo não, acho que é em agosto que eles podam. Geralmente deve ser feita a poda em mês de chuva. As outras árvores comuns assim, eu podo só quando está muito alta. Mas sempre próximo da gema, que é isso aqui dela. Podou aqui, não tem segredo. Disso aqui que você poda, dependendo da planta, você até consegue fazer uma outra muda. Árvores e arbustos merecem cortes bem feitos e perfeitos, porque o corte feito perfeitamente auxilia a cicatrização daquela lesão. Para ver se ela fortalece, para ver se ela cria outro brotinho. Nunca pode quando ela estiver com flor, senão você interrompe o tempo de floração dela. Peço desculpa para a planta e dou uma podadinha. No duelo entre uma vassoura e uma espada, quem você acha que leva melhor? Pois é, prepare-se para uma grande surpresa. 1959, ano de eleição presidencial no Brasil. De um lado, o campograndense Jânio Quadros. Do outro, o marechal Antônio Carlense Henrique Lott. Começava o afiadíssimo duelo das campanhas publicitárias. Jânio Quadros, que saía em público com uma vassoura para mostrar como varreria a corrupção no Brasil, não podia deixar de unir o utensílio ao agradável. Assim, surgiu um dos jingles mais famosos e viciantes da nossa história. Do outro lado, Henrique Lott apelou para uma homenagem que recebera do ilustríssimo JK, uma espada de ouro. Seu jingle dizia que a vassoura de Jânio era de piaçava americana, diferente da espada do Marechal, fabricada com aço nacional. No fim das contas, a vassoura de piaçava partiu ao meio a reluzente espada. Jânio não só venceu as eleições, como bateu o recorde de votos da época, 5,6 milhões de eleitores. Nosso convidado de hoje no Cantos do Brasil não é um, são vários. São integrantes da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A prestigiada revista inglesa Gramophone aconselhou seus leitores a ficar de olho neles. Vamos ver por quê. A OSESP começou com uma ideia, a ideia de você fazer no Brasil uma orquestra que possa representar o Brasil no mundo da música erudita no mais alto nível dentro do panorama mundial. O padrão que foi estabelecido para se fazer um concurso de avaliação para entrar nessa orquestra foi tão alto, comparado talvez às 5 melhores orquestras do mundo,
que obviamente se esgotaram rapidamente as opções aqui no Brasil. Então foi-se à procura desses músicos que faltavam para compor o número necessário fora do Brasil. No processo seletivo, nós ouvimos criteriosamente a sua qualidade técnica, que é uma condição sine qua non. Ele tem que tocar ritmicamente bem, afinado, ele precisa ter um som bonito, mas ele precisa demonstrar conhecimento de estilos, ter uma cultura geral que aparece, que transparece na maneira dele tocar, e ele precisa ter uma concepção sonora que caiba dentro do naipe que ele vai fazer parte. É espetacular a disciplina, e isso vem dessa mentalidade. Não, eu quero tocar bem, eu quero tocar bonito, eu quero fazer parte de uma coisa diferente e extraordinária, que na verdade é uma coisa histórica que acontece no Brasil. Fazer uma breve pausa nessa sinfonia para um teste de brasilidade. O Brasiliômetro de hoje nada mais é do que uma singela homenagem aos nossos fãs. Isso mesmo! Você que acompanhou febrilmente a primeira temporada do Almanac Brasil sabe responder essa com uma mão nas costas e a outra no dedão do pé. Preparados? Qual é o ponto mais ao norte do nosso país? O ponto mais alto do norte do Brasil? Norte? Nossa, não tenho a mínima ideia. Não sei. Não sei esse lugar. Daqui a pouco a gente volta com a resposta. Qual é o ponto mais ao norte do nosso país? Aí vão alternativas para dar uma forcinha. Alternativa A, Manaus. B, Oiapoque. C, Chuí. Ou D, Caburaí. Uma dica preciosa, hein? Destas 4 alternativas, 3 estão erradas. Agora tá fácil, hein? O Pico da Neblina, né? Pará. Oiapoque. Manaus. Chuí. Caburaí. Se você não assiste regularmente o nosso programa, aposto 100 contos de réis que chutou Oiapoque. Bem errado! Em 1931, uma expedição demarcadora de fronteiras concluiu que o ponto mais ao norte do nosso território é o Monte Caburaí, em Roraima. Parabéns para quem acertou e obrigado pela audiência. Como diria Dorico Paraguaçu, de O Bem Amado, vamos deixar de lado os entretanto e partir para os finalmente. Pois está na hora da nossa novela. 8 da noite, a hora da novela. Esse horário, criado lá nos tempos do rádio, sempre foi pontualmente respeitado por milhões de pessoas no Brasil todo. E também lá fora, Fidel Castro chegou a suspender o racionamento de energia em Cuba e uma guerra na Bósnia-Herzegovina foi paralisada. Tudo graças ao último capítulo de Escrava Isaura. Na Rússia, o último capítulo de Mulheres de Areia foi exibido num feriado de eleições. Uma técnica para o povo não sair em viagem. O primeiro beijo da telinha foi entre Vida Alves e Walter Foster, na nossa primeira novela, Sua Vida Me Pertence, da TV Tupi. Tá, beijo é um exagero. Foi no máximo um selinho, ou um beijo técnico, como disse Vida. E os mistérios. Quem matou Salomão Ayala em O Astro? Quem matou Odete Reutemann em Vale Tudo? Quem é o assassino do horóscopo chinês em A Próxima Vítima? Indagações como essas inquietaram e ainda inquietam milhões de brasileiros.
e milhões de pessoas do mundo todo. O Papo Cabeça com Daniel Munduruku estava tão bom que a gente guardou mais um pouquinho para você. A palavra Munduruku significa formiga gigante. O povo Munduruku é um povo guerreiro e por isso recebeu esse apelido dos povos vizinhos. É um povo que tinha o hábito de tatuar o corpo todo, né, com a tinta do genipapo, que é uma tinta negra. Eu nasci num tempo em que ser índio era um estorvo. E isso foi muito ruim porque eu cheguei a negar a minha identidade indígena. Eu cheguei a não querer ser índio, que a gente sofria porque vivia na cidade e vivia na escola, e a escola é um lugar assim privilegiado para a gente ser colocado de lado, rejeitado, enfim. Sobretudo se você vem de uma cultura que é muito diferente e que as pessoas olham para você e te veem como um ser da floresta, um ser selvagem, um ser da mata, um bicho do mato. Existe uma diversidade cultural que é representada por 250 povos. Nós estamos falando de 180 línguas, o que é uma riqueza extrema para a cultura de um povo brasileiro. E esse nosso povo tem, naturalmente, toda uma educação que a gente recebe desde de criança e que tem a ver com a nossa relação com a natureza. O povo Munduruku, assim como eu posso dizer que quase todos os grupos indígenas brasileiros, têm a crença, né, de que nós somos parte da natureza. Nós não somos donos da natureza, não somos quem vai tomar posse dela. E a gente aprende desde criança como conviver com essa natureza, de modo que a gente possa considerá-la um parente nosso e ela possa nos considerar um parente dela. Enquanto os indígenas se mantiverem vivos no Brasil, o Brasil vai continuar sendo um país bonito, um país colorido, um país verde. Essa é nostálgica e para alguns inconfessável, mas aposto que muita gente que está aí agora já desejou abrir as portas da esperança e ter seu desejo realizado por Silvio Santos na TV. Tirei essa do fundo do baú, né? Mandavam cartas. Eu lembro que as pessoas iam com algum desejo. Qual é o seu desejo? O Silvio Santos, ele via se podia realizar ou não. Você vai resolver o seu problema de visão. Aí, através de empresários, né, eles acabavam ajudando as pessoas, né? Você deve ter sido procurado pela produção do programa. Então, de repente, a pessoa queria rever um parente que não via há muito tempo e a porta abria. Era tipo assim, vamos abrir a porta da esperança? Vamos abrir as portas da esperança! Porta da Esperança para todo o Brasil, neste horário do programa Silvio Santos. Bancar a festa surpresa pro colega ou churrasco de fim de semana com o pessoal da firma. Quando as vacas andam magras, sobram motivos para fazer uma vaquinha. Mas sabe de onde veio essa expressão? Lá de 1923, quando os torcedores vascaínos começaram a arrecadar dinheiro para premiar o time, caso jogasse bem. A gratificação chamava bicho, porque era baseada no jogo do bicho. O empate valia um cachorro, número 5 no jogo, 5.000 réis. Grandes vitórias valiam uma vaca, 25.000 réis. Portanto, fazer uma vaquinha era sinônimo de arrecadar uma boa grana. Hoje em dia nem tanto, né? Já viu umas vaquinhas por aí, meu amigo, que eram só pele e osso. Tadinho. Nosso ilustre brasileiro de hoje adorava tocar pífano em festas e novena. Mas foi com suas criações em barro que ficou mundialmente conhecido. E junto com ele, um pouco da nossa riquíssima cultura popular. Vitalino Pereira dos Santos, o mestre Vitalino, nasceu na pequena vila de Ribeira dos Santos, em Pernambuco, pertinho de Caruaru. Começou a produzir artesanato aos 7 anos, usando o barro que sobrava das louças feitas pela mãe.
O menino fazia animaizinhos e outras miniaturas, depois vendidos na feira da cidade. Com o tempo, suas obras se tornaram conhecidas por retratar a cultura e o folclore do povo nordestino. Cronista do cotidiano, moldava no barro os valores, crenças e sentimentos do povo. O reconhecimento veio em 1947, quando o educador Augusto Rodrigues o convidou para uma exposição de cerâmica popular no Rio de Janeiro. A exposição foi o estopim de um interesse inédito pela produção artística nordestina. A partir daí, Mestre Vitalino virou um verdadeiro ícone. Seu estilo foi muito copiado e ficou conhecido como Escola de Caruaru. Ele foi tema de filmes e homenageado em sambas enredo. Hoje, suas obras estão presentes em casas e museus do Brasil e do mundo. Quem folheia uma revista confortavelmente em seu sofá, nem imagina o trabalhão que dá para que ela chegue até as suas mãos. E já que o assunto é esse, que tal conferir como é que se faz a revista que inspirou o nosso querido Almanac Brasil? O Almanac surgiu lá em 82, quando eu fiz a capa do LP do Chico Buarque. Esse negócio ficou na minha cabeça porque eu sou da roça e na roça os almanacs tinham um grande valor e grande importância. Embora não soubesse ler, eu ouvi histórias contadas de almanacs. Uma vez definida a pauta, os pesquisadores saem atrás daquilo que nós decidimos fazer em cada seção do almanac. Decidimos também que especial definirá a capa. Tudo é feito aqui. E daqui ele sai via rede direto para a máquina. Eu preparo esse material aqui, no sistema de imposição. Eu junto a capa com a quarta capa, a segunda com a terceira. Eu faço a montagem sequencial das páginas. Depois de eu colocar na ordem numérica, eu dou um comando e esse comando vai para gravação de chapa. É a matriz da revista. Essa chapa vai ser gravada cor por cor. O cian, o magenta, o yellow e o preto. Essas cores vão juntar lá na nossa rotativa. Daí começa a impressão. Depois que essa revista é rodada, ela vai para o setor de acabamento, aonde nós vamos juntar a capa, o miolo, bater um grampo e fazer o refil dessa revista. Daí nós temos uma revista pronta. Muito bem, aqui quem vos fala é o vosso especialista em brasilidade, professor Almanaquias, diretamente das ruas para o Almanac Brasil, desafiando o cidadão brasileiro com o nosso enigma de hoje. De quem são estes magníficos olhos? Renata Fã. Camila Pitanga. Juliana Paz. Quem? Cláudia Raia. Não. Bob Marley. Não é a Cláudia Raia, outro palpite. Quem são esses olhos? Jade? Vale lembrar que ela nasceu em Juazeiro. Em Juazeiro? É conhecida atualmente como Sua Majestade Rainha da Bahia. Tem nenhuma dica? É uma importante figura da nossa música popular. Sua extensão vocal é meso-contralto. Agora não dá pra errar, né? Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Ivete, finalmente, finalmente! Agora, mais cantos bem sinfônicos do Brasil, com toda a maestria da USESP. A USESP, esse sucesso todo que ela faz hoje, na verdade, é o resultado de um processo que não está terminado ainda. Na história do Brasil, nunca houve um projeto e que está funcionando dessa natureza aqui na música erudita. Quer dizer, não adianta ela só ser conhecida dentro do Brasil, dentro de São Paulo, ela é uma orquestra que deve representar o Brasil. Nós fizemos já várias turnês pela Europa, pelos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, você entrar em teatros que já eram os templos da música na época em que
A música que nós tocamos foi feita. Cada indivíduo dessa orquestra tem uma gana, tem um pique, tem um orgulho de ser da USESP e tem uma missão. E acredita que a missão dele é contribuir para elevar o nível disso aqui sem limite. Até, de preferência, serem os melhores, né? Nosso Papo Cabeça de hoje, Daniel Munduruku, tem uma frase divertida e interessante sobre educação. Diz que educar é como catar piolhos em cabeça de criança. É preciso perseverar para que nenhum escape, mesmo que sejam piolhos imaginários. Fica aí de presente para você refletir e para fechar nosso Almanac Brasil com chave de ouro. Eu volto no próximo programa. Mas se você sentir saudades até lá, é só entrar na internet. Tchau!